Olá, meu nome é Pedro Leonardo Guarilha Colli, sou professor de ciências e hoje vou falar com vocês sobre evolução biológica. Vamos lá? Bom, antes da gente começar a falar sobre o assunto propriamente dito, que é a evolução, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. O que vocês percebem nessa imagem aqui? O que essa imagem representa para vocês? Veja, a gente consegue ver aqui vários tipos de animais, de plantas, de fungos, né? Uma variedade de diferentes seres vivos. Então essa imagem aqui, ela representa, ou ela pode representar, a diversidade de seres vivos. Mas, diversidade de seres vivos. O que é diversidade de seres vivos para você? O que você pensa quando você ouve esse conceito? Bem, se você disse que diversidade de seres vivos são os diferentes tipos, as diferentes formas de vida que existem no planeta Terra, você está correto. Então, quando a gente fala de diversidade de vida, a gente está falando exatamente dessa variedade, dessa diferença, desses vários tipos de seres vivos, de várias espécies de seres vivos. Já que a gente está falando de espécies de seres vivos, você tem ideia de quantas espécies de seres vivos existem no planeta Terra? Vou te dar um segundinho para pensar. Chutou? Então vou te mostrar. Um censo de 2011 definiu que existem aproximadamente 8,7 milhões de espécies de seres vivos no nosso planeta, tá? Dentre esses 8,7 milhões, a gente pode ver aqui, 7,7 são de animais, 7,7 milhões, quase 300 mil de planta, mais de 600 mil espécies de fungos e assim por diante, tá? Entre parênteses aqui vocês conseguem ver, são os números, são as espécies já catalogadas, já conhecidas, tá? Então essa estimativa aqui, ela é uma estimativa que vai além das espécies que a gente conhece, tá? Ela estima quantas espécies realmente existem. Então, vamos lidar com esse número aqui, mais de 8 milhões de espécies. Então, pensa nisso, mais de 8 milhões de espécies, ou seja, de diferentes tipos, diferentes formas de seres vivos no planeta. Você já se perguntou como podem existir tantas espécies diferentes no nosso planeta? Mais de 8 milhões, como que isso aconteceu? Como que podem existir tantas espécies diferentes? Pensou? E mais, essas espécies, apesar de diferentes, elas têm muitas coisas em comum, afinal de contas, todas elas são consideradas seres vivos, certo? Então, o que será que seres aparentemente tão diferentes têm em comum? Veja na imagem aqui, temos uma ave, um peixe e um mamífero. Todos eles seres vivos, completamente diferentes, mas tem muitas coisas em comum também, certo? Vamos pensar sobre isso. Os cientistas, vejam só, eles explicam que a diversidade de seres vivos, ela é o resultado da evolução biológica. De acordo com essa teoria, os seres vivos se transformam ao longo do tempo, tá? E são todos descendentes de um ancestral em comum. Então, evolução biológica. O que é evolução? É justamente essa transformação dos seres vivos, tá? Durante um longo período de tempo, e eles são todos descendentes de um único ancestral. Só para a gente ter uma ideia disso, dá uma olhadinha aqui nessa árvore da vida, também chamada de árvore filogenética. Veja que aqui nós temos, por que árvore? Porque ela tem um tronco único, certo? Aqui, ó, o início da vida, a origem da vida, e dessa origem da vida vão se ramificando, se diversificando todos os tipos de vida que a gente tem, né? Claro que é uma árvore da vida bastante resumida, mas dá para a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui contemplando os famosos 5 reinos, o reino monero das bactérias, o reino protista, ali as plantas, os fungos e os animais. Ou seja, todos eles
interligados, conectados e todos com um ancestral em comum, ou seja, todos evoluíram a partir de um único ancestral. Mas como isso acontece? Bom, a evolução ocorre através de mudanças nas populações ao longo de muitas gerações. Essa é uma ideia muito importante para a gente ter aqui, tá? A evolução, ela ocorre nas populações. Você lembra o que é uma população? Então, uma população é um conjunto de indivíduos, certo? Da mesma espécie, que vivem juntos, que compartilham o mesmo local e, obviamente, no mesmo tempo, tá? Isso é uma população. Então, ela ocorre em populações, não é um indivíduo que evolui sozinho, que ele se transforma, não. São as populações que, ao longo do tempo, ao longo das gerações, elas vão se transformando, portanto, evoluindo. As características de um ser vivo, que são determinadas pelo seu material genético, elas podem ser transmitidas aos seus descendentes. A isso damos o nome de hereditariedade. Então, as características que são determinadas pelos genes, pelo nosso material genético, vamos pegar um exemplo aqui de um animal, tá? Cachorro. Vamos pegar, digamos que nós temos aqui a mamãe cachorro e o papai cachorro. Eles, quando vão fazer filhotinhos, cachorrinhos, eles juntam 50% do material genético da mãe, que é o DNA, 50% do DNA do pai, se juntam, formam o DNA do filhote. Então esse filhote, ele herda características tanto da mãe quanto do pai. Porém, essas características se misturam e vai criar algumas diferenças. Então esse filho, ele não vai ser nem 100% igual à mãe, nem 100% igual ao pai. 50-50 misturado, ele vai se tornar um ser diferente, certo? Isso é importante para a gente entender o seguinte, dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ó. Veja o exemplo dessa cadelinha, tá? Aqui não está o pai, mas todos são filhos, todos são filhotinhos do mesmo pai e da mesma mãe, e veja só como temos algumas diferenças, né? Que a gente pode observar principalmente na pelagem. Então, temos alguns filhotinhos pretos, um mais clarinho, um cinzinha, um marronzinho, todos filhotes do mesmo pai e da mesma mãe. E mesmo assim eles apresentam diferenças. Por quê? Justamente por causa daquela mistura da genética. 50% do pai, 50% da mãe, que se mistura de uma maneira única, certo? Então, o nosso DNA, ele é uma combinação única. O nosso, que eu digo, é dos animais, das plantas e de vários outros seres vivos que possuem DNA e possuem essa reprodução sexuada, ok? E essas diferenças aqui, elas serão importantíssimas, porque, vamos ver aqui, ó, são essas diferenças que podem se acumular no decorrer do tempo e de muitas gerações, claro, muitas vezes até mesmo dando origem a novas espécies, e são elas que permitem que os seres vivos evoluam. Então são justamente as diferenças que permitem com que os seres vivos evoluam, porque pensa comigo, se não houvesse diferença, se o filho fosse sempre igual à mãe, não haveria diferença, não haveria transformação, não haveria evolução. Então por que as populações elas se transformam? Porque as características elas vão se mudando por causa das combinações de material genético, assim por diante, por causa do surgimento dessas diferenças nas populações, ok? Já as características que conferem maior probabilidade de sobrevivência e de reprodução aos indivíduos que as possuem são naturalmente selecionadas e chamadas de adaptações. Então, quando uma característica ela faz com que esse ser vivo tenha mais chances de sobreviver ou se reproduzir, ela é chamada de adaptação, e ela é selecionada pelo processo conhecido como seleção natural. Tá? Que um dos idealizadores foi o Darwin, que está aqui, o outro é o Wallace. Tá? O Wallace e Darwin tiveram praticamente ao mesmo tempo essa ideia da evolução natural, que a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. Bom, dada essa introdução sobre a evolução biológica, agora é a sua vez de investigar, refletir e produzir. Vamos trabalhar um pouquinho. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Eu gostaria que vocês
pesquisassem em livros que vocês têm disponíveis aí. Se tiver acesso à internet, podem utilizar também a internet para pesquisa, claro que sempre em sites confiáveis, tá? E vocês vão pesquisar a respeito da história do pensamento evolutivo. Após vocês fazerem essa pesquisa, de preferência pesquisar em diferentes fontes, eu gostaria que vocês criassem um mapa conceitual que explicasse e relacionasse as seguintes ideias. Quais são? O fixismo, o lamarckismo e o darwinismo. Combinado? Façam isso então, que a gente vai discutir a respeito dessas ideias na próxima aula. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem a aula e até mais. Tchau, tchau.